Boa noite! Viva a vida! Dê colores! Estamos iniciando mais uma escola vivencial e hoje o tema é resiliência. Então, vamos compartilhar essas telas, vamos compartilhar esse vídeo nas nossas redes sociais, vamos chamar todos os nossos conhecidos para que eles possam conosco aprender um pouquinho mais com o nosso mensageiro. Então, nosso mensageiro é o Padre José Carlos Pereira. Ele faz parte da congregação passionista. Ele é pároco na paróquia São Pedro há 3 anos e tem 25 anos de ordenação. E eu fiquei sabendo agora que ele é escritor de 87 livros. Me chamou muita atenção. E entre eles, 3 sobre o assunto de hoje, sobre resiliência. E ele tem um canal no YouTube que eu já vou passar para vocês nos grupos de WhatsApp, com 45 mil inscritos. Então vamos também dar uma forcinha para ele, vamos participar, vamos nos inscrever, para que ele também possa nos ajudar através do meio do YouTube, também por essa rede social. Então eu trago a vocês aqui o Padre José Carlos, para que ele possa se apresentar e dar o seu boa noite. Boa noite, Padre. Como o senhor está? Tudo bem? Boa noite. Uma alegria muito grande poder participar e tratar desse tema aí com vocês do Cursilho e todos aqueles que vão acompanhar conosco esta horinha de bate-papo e disposição desse tema. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pelo seu sim. Conte com as nossas orações em agradecimento para que o Senhor esteja sempre disponível, tenha essa disponibilidade e que isso traga muitas graças para você e muitas bênçãos. Amém. Amém. Então, mais uma vez, vamos compartilhar esse link, vamos dar like, eu quero ver se vocês estão gostando, eu estou acompanhando também pelo Facebook aqui para ver se vocês estão dando like, coraçãozinho para nós. Já vi gente ali que mandou emoji de tudo quanto foi jeito para chamar, cadê a live, cadê a live? Então, estamos aqui e agora eu vou passar para o padre fazer a nossa oração inicial, então, o momento da nossa oração, para que ele possa também dar início à sua mensagem. Então, padre, é com o senhor. Por favor, faça a oração inicial para a gente. Então, nós vamos pedir nesse momento a iluminação do Espírito Santo que nos acompanhe durante essa nossa live, que nos acompanhe durante toda a nossa vida. Então, convido vocês a rezarem juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Muito obrigado, padre. Já quer deixar pronta a apresentação ali para a gente iniciar? Então já pode abri-la ali, já colocar no modo apresentação, que eu adiciono ela aqui na nossa apresentação. Lembrando que eu vou ficar de olho nos comentários para caso alguém tenha alguma pergunta. Ao final da live, o padre vai nos auxiliar com suas respostas. Então, enquanto isso, ele vai fazendo a sua apresentação. Então, deixe a sua pergunta nos comentários, deixe o grupo, deixe a cidade, deixe o seu decolores, que eu vou colocando para a gente durante a apresentação. Então, padre, é com você. Sua apresentação já está no ar. Ok, então vamos lá com o tema da resiliência. Eu considero esse tema fundamental para a nossa vida, mas de um modo muito especial nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, esse momento que pegou todo mundo de surpresa, e é o momento em que nós reativamos, ou a maioria de nós tem reativado, esse elemento que todos nós trazemos dentro de nós, a resiliência. A resiliência é um tema ainda não muito conhecido, embora nos últimos anos ele tenha sido muito falado,
ele não é muito conhecido, as pessoas não sabem do que se trata a resiliência. Muitos imaginam que é uma coisa da dimensão religiosa, outros que é do mundo profano, outro que não sabe nem o que isso significa. Então, nessa noite, eu queria falar um pouquinho, assim, com uma linguagem bem simples, sobre o que é resiliência, como que nós podemos fazer uso dela. E aí, de antemão, eu já quero apresentar para vocês um dos meus livros sobre a resiliência, que é esse que vocês estão visualizando aí, Resiliência para lidar com pressões e situações adversas. No próprio título, a gente já tem uma amostra do que é a resiliência. Ele foi publicado pela editora Ideias e Letras, que é um selo da editora Santuário, e que está aí disponível nas lojas, e também você pode pedir pela internet, se você quer saber mais sobre esse tema. Mas hoje, então, nós vamos falar desta capacidade que todo ser humano tem, que é aquela capacidade de lidar com situações difíceis. Aquilo que nós chamamos de situações de pressão, situações adversas, momentos que nos pegam de surpresa na vida, até aquelas situações que a gente nem imagina que nós precisamos acionar a resiliência que existe em nós, automaticamente a gente acaba acionando essa resiliência e ela nos ajuda a lidar com aquela situação. Então, eu queria apresentar um pouquinho o histórico do que é a resiliência, aonde que ela está presente e como que nós podemos fazer uso dela. Então, no primeiro momento, a definição mais objetiva que nós temos da resiliência, quando alguém pergunta o que é resiliência, a definição que você vai encontrar, na maioria dos lugares, é essa aí: a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, a capacidade que nós temos de superar obstáculos, a capacidade que nós temos de resistir às pressões da vida, de resistir, de superar situações adversas. Essa é a definição clássica de resiliência. Ela parece simples, mas quando nós olhamos essas situações, nós vamos perceber que é um elemento essencial da nossa vida. Não é algo que a gente, sem ela, nós não conseguimos sobreviver. Então, podemos dizer, em outras palavras, que a resiliência é o nosso instinto de sobrevivência. E ele é necessário. Não é racionalmente que nós acionamos a nossa resiliência. Ela é acionada naturalmente diante de um impacto, diante de uma situação difícil. Aí, então, naturalmente, o nosso próprio organismo, o nosso próprio ser vai acionar essa resiliência que existe dentro de nós, que todo mundo tem. Mas quando você a trabalha, aí, então, fica muito mais fácil dela ser acionada ao longo da nossa vida. Então, a origem do termo resiliência, para aqueles que não sabem, ela não é um termo que originou dentro da psicologia. Muita gente imagina que a resiliência é um termo apenas da área psicológica, do campo da psicologia. E, na verdade, não é. A resiliência, ela surge dentro da física. As pessoas não imaginam que ela vem de uma área das ciências exatas. A psicologia, na verdade, ela adotou a resiliência quando se descobriu que o ser humano também tem resiliência, mas o termo é oriundo da física. Por que ele é oriundo da física? Na verdade, ele se origina dessa ciência exata porque trata da capacidade que todo material utilizado no campo da física tem de resistência aos impactos, aos choques. Aquela capacidade que depois de um impacto, de um grande impacto, ele volta à sua condição normal de antes. Aí eu coloquei do lado, como imagem ilustrativa, uma mola, porque ela mostra muito o que é essa capacidade de resiliência. Se você pegar uma mola e você apertá-la, ela vai ficar pequenininha, mas depois, na hora que você solta, ela volta naquele estado que ela estava anteriormente.
Então, por isso que o termo resiliência, ele pertence ao campo da física, ou seja, é a propriedade que alguns corpos apresentam de retomar a forma original, a forma normal, após eles terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então, por isso que a origem desse termo, ela vem do campo da física. Hoje ela está em várias áreas, em várias ciências, mas ela tem essa origem. Eu quis trazê-la aqui para que a gente possa entender de onde que ela surgiu e como que ela é utilizada hoje. O significado dessa palavra. Então, se nós pegarmos aí a etimologia da palavra resiliência, como a maior parte das nossas palavras tem a sua origem do latim, não é diferente com a resiliência. A resiliência tem a sua origem latina, que é resiliens, que significa voltar ao estado normal. Então, a palavra resiliência, que hoje não é uma palavra, que hoje está se tornando uma palavra conhecida, mas até um passado muito recente, ela não era uma palavra muito conhecida, ela tem esse significado etimológico, voltar ao seu estado normal. E aqui, então, a título também de ilustração, eu coloquei essa árvore pendendo, né, ela envergando, e tem aquele provérbio conhecido, que embora não seja brasileiro, é um provérbio africano, que diz que a árvore que enverga, o vento não quebra. Até nós temos uma parábola belíssima do bambu, né, que mostra que o bambu ele resiste a tempestades justamente pela elasticidade dele, a capacidade que ele tem de se curvar, de se dobrar até o chão e não se quebrar. Pode ser uma tempestade terrível, ele vai se curvar até o chão, depois, a hora que passa a tempestade, ele volta à sua condição normal, sem ter sofrido danos. Esse exemplo ajuda muita gente a entender a nossa resiliência diante das tempestades da vida, essa capacidade que nós temos também de se curvar, de se dobrar, para não se deixar quebrar, não se deixar romper, não deixar que aquele acontecimento cause algum dano na nossa vida. Então, a gente aprende muito com esses exemplos aí da natureza. Vamos pegar, então, falando em natureza, alguns exemplos oriundos da natureza de resiliência, de capacidade de se recompor. Depois de algo ou alguém sofrer uma mutação, emerge uma força natural que faz com que aquela pessoa, aquela situação vivida, aquela situação dolorosa, mesmo a natureza, volta ao seu estado normal, à sua condição de antes. Então, vamos pegar também como exemplo, agora aqui na nossa região, nós estamos vivendo aí um período de estiagem, hoje deu uma chuva legal, bacana, mas não vai ser suficiente para sanar, se ela parar agora, a estiagem que nós estamos sofrendo. Nós temos aqui, na cidade de Cascavel, um lago, e se nós olharmos para ele, nós vamos ver que ele está ali numa situação bem feia, de nível baixíssimo de água, e quando a gente olha grandes partes do lago ressequida, a gente pensa, será que esse lago vai conseguir se recompor? Quando teve aquela seca grande em São Paulo, por exemplo, acho que foi em 2015, janeiro de 2015, 2016, se eu não me engano, e que aquelas grandes represas que abasteciam São Paulo, elas baixaram o nível de tal forma que ameaçou a cidade ficar sem água, uma metrópole como São Paulo. E as pessoas pensavam, será que essa represa vai se recompor? E depois que voltaram as chuvas, ela se recompôs. Então, a natureza mostra para nós, ensina-nos essa capacidade de resiliência. Pego exemplos da natureza, porque nós fazemos parte da natureza. Nós somos a natureza também. Então, nós temos essa capacidade de nos regenerarmos diante dos sofrimentos, de situações de mutação, de condições precárias, de situações difíceis. Não é o fim,
É sempre a gente, quando tem oportunidade, nós nos recompomos, nos reerguemos, e isso consiste na beleza da vida e faz parte da resiliência. Então, a resiliência é ser forte diante de situações extremas da vida. Às vezes, nós desconhecemos a capacidade que nós temos de resiliência. Nós, muitas vezes, desconhecemos a força que nós temos. E essa capacidade mostra que nós conseguimos superar situações extremas da vida, seja situações de dificuldade, de rejeição, situações de derrota, situações de fracasso, de frustrações, de insegurança, qualquer característica de situação nós conseguimos, de fato, superar, por causa dessa capacidade que nós temos, chamada de resiliência. Então, eu coloquei aqui duas questões para a gente pensar a resiliência. Aí, olhando para a nossa realidade, cada um pode olhar aí para a sua realidade particular, para a sua vida particular, e ver as situações adversas que você já passou. Porque todos nós, de alguma forma, passamos por situações adversas ao longo da nossa vida. Muitas situações difíceis. Quem é que nunca enfrentou um obstáculo? Não existe. Não existe pessoas que não tenham enfrentado obstáculos. Uns mais, outros menos, mas todo mundo, de alguma forma, em algum momento da vida, enfrenta obstáculos. E tem situações adversas. Então, nós temos que olhar um pouquinho. Como é que eu consegui superar essa situação na minha vida? A que eu atribuí o fato de eu conseguir superar aquela situação? Ali a gente atribui a N fatores, mas, no fundo, o que está na base de tudo isso é essa capacidade chamada resiliência, que nós somos dotados dela para sobreviver diante destas situações. É claro que, como diz lá o psicanalista conhecidíssimo, né, o Freud, nós somos feitos de carne, mas temos que viver como se fôssemos de ferro. As situações, às vezes, nos impõem que nós não podemos fraquejar diante das situações. E dependendo da profissão que nós temos, a gente tem que manter a linha, manter a nossa aura, a aparência de fortaleza, mas dentro nós temos também nossas fraquezas. Porém, é importante saber que, mesmo tendo as nossas fraquezas, nós temos essa capacidade de nos fortalecer, essa força inerente ao ser humano. O surgimento dessa força. Há alguns obstáculos na nossa vida que, sem dúvida, eles parecem intransponíveis. Penso que a maioria de vocês que está ouvindo agora, acompanhando essa live, vai poder imaginar. Tem situações, eu pergunto agora para você, que você vivenciou e que você imaginava que você não ia sobreviver àquela situação? Vamos pegar aqui um exemplo que é muito conhecido, que a maioria de nós já viveu isso, que é, por exemplo, quando a gente perde uma pessoa querida. Agora, no começo desse ano, nós celebramos, no começo desse mês, nós celebramos aí o dia de finados, eu até refletia isso na missa, né? Quando a gente perde um ente querido, uma pessoa querida, dependendo do grau de relacionamento que nós temos com aquela pessoa, de proximidade, seja um pai, uma mãe, um irmão, um filho, uma filha, alguém muito próximo da família, o impacto que nós temos com a perda é um impacto gigantesco. Não tem palavras que a gente consegue exemplificar essa dor, dimensionar essa dor. É só a pessoa que vive, que sabe o tamanho, a dimensão dela, ela é inexplicável. E aí é que surge essa pergunta, né? Como é que eu consegui sobreviver àquela situação, depois que as coisas passam? Lógico, como pessoa religiosa, a gente sempre atribui isso a Deus, que nos dá essa força,
Mas Deus já nos deu toda essa capacidade de resiliência, essa capacidade de superar essas situações. Parece que a gente vai morrer junto, parece que nós vamos sucumbir àquela situação. E, na verdade, nós, nesse momento, sem que a nossa razão mostre isso, nós conseguimos acionar essa força e manter-nos vivos. É claro que tem pessoas que não conseguem, mas porque ela não conseguiu acionar aquele botãozinho lá, como acontece um carro que tem um airbag, que a hora que dá aquela batida, infla ali um volume que te protege. A resiliência é mais ou menos isso, né? Na hora daquele impacto, você tem aquele amortecedor que vai fazer com que você não sofra tanto aquele impacto ou não morra com aquele impacto. Então, a resiliência é essa força que nos faz suportar situações que, aparentemente, elas são insuportáveis. Eu coloquei aí do lado como uma ilustração essa imagem aí é de um mito clássico, que é o mito de Sísifo. Ele foi condenado a levar uma pedra até o alto de uma montanha, e lá do alto essa pedra rolava de novo, e ele tinha que voltar e levar aquela pedra até lá, numa força descomunal. Onde que encontrava essa força? Na verdade, esse mito ele fala da resiliência, da capacidade que nós temos de enfrentar situações que parecem insuportáveis. Encontramos uma força descomunal dentro de nós que nós somos capazes de levar adiante, de levar a cabo situações que parecem intransponíveis. Penso que essa imagem e esse mito ajuda a ilustrar bem um pouco o que seja a resiliência dentro de cada um de nós. E na verdade, essa capacidade de transformação. São nessas situações que surge, então, essa capacidade que transforma aquela pessoa, aparentemente frágil, sem força, numa pessoa extremamente forte, numa pessoa extremamente corajosa. Experimente, por exemplo, agora eu vou pegar aí o exemplo de um animal, né? Acuar um gatinho frágil no canto de uma sala. Ele vira um leopardo. Quando um cachorro, por exemplo, ataca um gato e ele se vê encurralado, sem saída, ali ele aciona a força que ele tem dentro dele e ele enfrenta um pitbull. Ele se transforma num animal feroz. Por isso tem muita gente que tem medo até de gato, porque quando ele se vê acuado, ele aciona uma força gigantesca e ataca. Então, essa força que esse animal desencadeia é uma força própria, chamada resiliência, e que o ser humano também tem. Naquelas horas de dificuldade, de grandes pressões, nós conseguimos acionar essa força que, aparentemente, nós não a temos. E é então que nós perguntamos, né, diante dessas situações, onde eu encontrei força para suportar tudo isso? Como eu consegui superar esse obstáculo? Na verdade, é a resiliência que se manifestou, é a resiliência que fez com que aquilo que parecia algo intransponível, ela se tornasse transponível, se tornasse possível. Tantas vezes as pessoas têm conquistas na vida que depois elas olham para trás e imaginam como é que eu consegui isso na minha vida. É a resiliência, é a capacidade que nós temos de poder superar grandes obstáculos. E isso é muito importante que a gente saiba que tem e que possa desenvolver isso, porque nós precisamos dessa força constantemente. E basta que a gente a acione e nós vamos conseguir fazer com que ela venha em nosso socorro, que ela venha em nosso benefício. Então, a resiliência é a capacidade de sobrevivência de todo ser vivo, não apenas do ser humano, inclusive do mundo da flora, não só do mundo animal, mas também da natureza, das plantas, né? Na natureza, nós vamos encontrar presente essa
resiliência. Nós vamos encontrar presente nas plantas, nós vamos encontrar presente nos animais, nós vamos encontrar presente em todo ser vivo. Então, Deus nos dotou dessa capacidade para que a gente possa sobreviver. Alguns exemplos, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos para ilustrar também como é que essa resiliência acontece aí no dia a dia da nossa vida e da natureza. Vamos pegar o exemplo da poda de uma planta. Ou então, quando uma planta é esmagada, se você pisar em cima de uma planta, você vai perceber que essa planta vai reagir. Ela vai buscar, de alguma forma, uma capacidade de se recompor e superar aquela agressão sofrida. Então, ao podar uma planta, ela sofre com essa poda, mas depois ela vai encontrar uma força natural dela se recompor de uma forma muito mais exuberante ainda. E às vezes, essa pressão é necessária na nossa vida para acionar essa força. Pessoas que nunca passaram por sofrimentos, ela tem muito mais dificuldade de lidar com o sofrimento. Isso a psicologia já comprovou. Quanto mais impactos na vida nós sofremos, mais resistentes ou mais resilientes nós tornamos. Então, a resiliência, ela é desencadeada por impactos que nós sofremos na vida. Quanto mais impactos você sofreu na vida, mais resiliente você se tornou ou mais resiliente você se torna. Isso a própria natureza nos ensina. Vamos ver também um pouco sobre as ciências e a resiliência. Como eu disse lá no início, a resiliência passou a ser tratada nos últimos anos em diversas áreas, embora haja uma predominância do uso da resiliência no campo da psicologia. Sabiamente, a psicologia adotou a resiliência para ajudar o ser humano a superar obstáculos. Hoje, qualquer pessoa que é da área da psicologia, ela sabe o que é resiliência, ela sabe como lidar ou ensinar as pessoas a lidarem com a sua resiliência. Porque todos nós, seres humanos, seres vivos, carecemos dela para sobreviver. Embora ainda pouco se fale da resiliência, mas ela é algo muito necessário na nossa vida. Então, nós vamos encontrá-las em diversas áreas, em diversas ciências. Eu selecionei aqui algumas dessas ciências em que fazem uso da resiliência hoje. E vocês vão ver que, como ela saiu da área de exatas, foi para a área de humanas, a gente vai ver que ela transita em várias ciências, da área das exatas para a área de humanas, para a área de biológicas, enfim, ela está em vários campos. Eu fiz aqui esse organograma ilustrativo também, para a gente entender as várias ciências que hoje fazem uso da resiliência. E aí eu trouxe também alguns exemplos de cada uma dessas áreas para a gente entender como é que elas estão, que a resiliência está presente nessas áreas. Obviamente, da psicologia, como eu já disse, da biologia, da ecologia e da física, como eu disse, mas ela também está presente na química, na administração, na sociologia. Vamos ver, então, um pouquinho em cada uma delas, né? A primeira coisa, antes de entrar na área do uso dessas diferentes áreas da resiliência, é importante nós sabermos que resiliência é parte integrante da nossa vida. E se ela é parte integrante da nossa vida, ela vai fazer parte das ciências que lidam com a vida, das ciências que cuidam da vida. Por isso, então, ela está presente em todas essas ciências, essas aí que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos pegar, eu já citei alguns exemplos, mas retomando aqui, porque eu penso que a natureza, a biologia, a ecologia, ela tem muito a nos ensinar no quesito resiliência.
Os seres vivos têm essa capacidade é inerente à condição de qualquer ser vivo. E isso é por uma questão mesmo de sobrevivência. Uma pedra, por exemplo, não precisa de resiliência. Agora, aquilo que é um ser vivo precisa. Então, tanto os seres humanos como animais, as plantas, todo o ecossistema, ou todos os elementos que formam o ecossistema, sobrevivem graças a essa capacidade de recuperação da sua condição natural. Graças a essa condição é que há sobrevivência dos seres vivos. Um exemplo que ajuda a ilustrar. Vamos pegar aí quando ocorre, por exemplo, um ferimento no nosso corpo. Eu sei que vocês já observaram, quando você faz um corte aí em qualquer parte do corpo, você vai perceber que com o passar dos dias, esse corte, ele vai cicatrizando, ele vai se fechando, ele vai se tornando indolor, o corpo vai reagindo naturalmente até que tudo fique sanado. Mesmo que depois fique uma marca, como é o caso de uma cirurgia de corte, o corpo foi lesionado, mas depois a sua capacidade de resiliência vai fazer com que ele se feche. Vai ficar uma marquinha, mas é uma marca indolor. É uma marca que mostra que o corpo conseguiu superar, se regenerar a partir dessa capacidade natural. Isso do ponto de vista da biologia. Então, ainda dentro desse ponto de vista da biologia, nós sabemos que cada pessoa, cada ser humano, ele é dotado desse potencial, que é um potencial genético, que é um potencial que nos faz sermos resistentes para podermos sobreviver. O mesmo vai acontecer, como eu disse, com as plantas. Ao podar uma roseira, por exemplo, ela vai ter sinal de sofrimento. Qualquer planta, ao cortar, ela vai sofrer, porque ela está sendo mutilada. Mas só que com o passar dos dias, ela vai voltando à sua condição e volta ainda melhor. Ela volta mais bela, mais bonita, ela produz mais flores. Se você nunca podar uma roseira, você vai ter uma roseira toda desgalhada, com rosas mirradas. Agora, se você poda no tempo certo, você vai perceber que essa roseira vai dar sempre rosas muito bonitas. Então, essa capacidade de superação. A parreira de uva, a mesma coisa. Essa é a repetição do ciclo da vida que vai mostrando para nós essa nossa capacidade de regeneração que vai nos ajudar a nos tornarmos melhores. Olhando aí no meio ambiente, eu havia citado antes, eu volto a citar a questão do meio ambiente. Quando acontece, por exemplo, acidentes ambientais, mesmo depredação do meio ambiente, depredação da natureza, aos poucos a gente percebe que essa natureza vai se recompondo, ela vai mostrando a sua capacidade de regeneração. A natureza tem essa capacidade. A gente vê pessoas destruindo o meio ambiente, mas depois, se ter um cuidado, a natureza vai se recompondo, e isso é muito interessante, é uma situação mesmo que mostra como que a vida tem essa força de se recompor. A força da natureza que nós chamamos de resiliência, ela vai se encarregando de corrigir esses estragos. É claro que nem sempre isso é feito com facilidade, com brevidade, com pouco tempo. Às vezes, leva muito tempo para se recompor a natureza. Com o ser humano é a mesma coisa. Às vezes, leva um tempo enorme para nós nos recompormos dos impactos que nós levamos na vida, mas é necessário, em algum momento, a gente se recompõe. Então, dependendo dos estragos que a natureza teve, ela vai levar muito tempo para se recompor. Dependendo dos estragos que nós sofremos na vida, a gente leva também um bom tempo para nós nos recompormos. Eu trouxe ali nessa imagem
aquele acidente que houve lá em Minas, em Mariana, Brumadinho, vocês se recordam que lá nós tivemos um dos acidentes mais catastróficos no meio ambiente. Teve uma destruição descomunal, aquele acidente provocado pela empresa Vale do Rio Doce, que destruiu rios, destruiu a natureza e destruiu a vida de muitas pessoas. Aqueles que não morreram com aquele impacto estão se regenerando. Hoje, se você volta lá em Mariana, em Brumadinho, passado esses anos, você vai ver que a natureza já tem fortes sinais de recomposição. Muitos diziam, não vai conseguir se recuperar mais. O Rio Doce, que chegou até o oceano, poluindo ali com metais pesados, as águas do rio, e tantos afluentes, está conseguindo aos poucos se regenerar. Então, essa força da natureza de se recompor, isso também nós chamamos de resiliência, é a resiliência no campo da ecologia, que permite que a natureza vá se recuperando, vá adquirindo seu equilíbrio, depois de ter sofrido agressões, como, por exemplo, agressões com poluição, agressões com queimadas. Nós estamos vendo agora recentemente ali no Pantanal, no Cerrado do Centro-Oeste do Brasil, grandes queimadas, né, devastando extensões de terras gigantescas, agredindo a fauna, a flora. Será que a natureza vai conseguir se recompor? É só voltar ao tempo das chuvas, que ela vai demorar, obviamente, mas vai conseguir se recompor. O mesmo acontece com as secas prolongadas, o mesmo acontece com momentos de grandes enchentes, e nós temos tudo isso também, né? Nós temos períodos de grandes estiagens, e parece que tudo vira um deserto, e nós temos períodos de chuvas, de alagamento, que parece que vai acontecer um dilúvio. São extremos. Em qualquer extremo, a natureza tem essa capacidade de se regenerar. Claro, isso não quer dizer que podemos continuar agredindo o meio ambiente, agredindo a natureza, achando, olha, por causa da resiliência, ela vai conseguir se recompor, mas até quando? Vai chegar um momento, claro, que essa força se esgota. Vale lembrar que a resiliência também se esgota. A resiliência também tem um fim, senão nós seríamos imortais, senão nós seríamos seres imbatíveis, invencíveis. É uma capacidade que nós temos, porém, ela também se finda, ela também chega um momento que não se recupera mais. Então, nós temos que ter esse cuidado, tanto da vida humana, quanto da natureza, quanto do meio ambiente. É animador saber que temos essa capacidade, mas que essa capacidade também tem um limite. Então, uma espécie de síntese, em suma, nós podemos dizer a resiliência é a capacidade de se recuperar de situações de crise, mas também de aprender com ela. Eu acho que isso é algo importante. E é aí que entra o fortalecimento que se tem, que a resiliência nos traz. Então, nós, por um lado, nós temos capacidade de superação, e, por outro lado, nós temos a capacidade de aprendizagem. Nós aprendemos com isso, nós aprendemos com os impactos, nós nos tornamos mais resilientes, em outras palavras. E é ter a mente flexível, o pensamento otimista, com metas claras que nós vamos ter certeza. Tudo passa e nós vamos sair mais fortalecidos disso. É o que a gente está ouvindo muito agora, nesse momento de pandemia, né? Qual é a herança positiva que a pandemia vai deixar para o mundo, vai deixar para nós? Ela vai deixar muita coisa positiva. Se a gente fizer um balanço, nós vamos perceber os impactos, as tragédias também trazem coisas positivas. Vou citar aqui algumas delas, que parecem assim banais, mas que são importantes. Aprendemos a valorizar mais a família,
né, porque as pessoas viviam muito distante nesse período de confinamento que foi pedido, período curto para nós, outros países viveram mais o momento de confinamento, de isolamento, viver mais com a família, vai se descobrindo o valor da família. Nós descobrimos que nós não somos invencíveis, nós descobrimos que a vida nossa pode estar aí por um fio, qualquer momento a gente pode não suportar aí as tragédias, enfim, ela vai ensinando muita coisa para nós. Ela também deixou legado, aí está deixando legado, só o fato aqui de nós hoje estarmos falando, eu estar falando para vocês, através de um meio virtual. Antes ninguém falava de uma live, antes ninguém falava de aulas virtuais. São recursos que nós vamos descobrindo hoje com a tecnologia, que é esse momento difícil, está fazendo a gente reaprender. Então, os impactos nos trazem crescimentos, nos trazem fortalecimentos, nos faz ver outras saídas, outros caminhos. Então, por isso, tudo que acontece na nossa vida, a gente aprende com isso. E a gente vai ficando mais resilientes com essas situações. Então, repito, resiliência é a força, a capacidade de sobrevivência. E se tratando do ser humano integrado no ecossistema, a resiliência vem em socorro de nossas fraquezas. Ela vai nos fortalecer quando achamos que nós não temos mais nenhuma força, quando nós não temos mais nenhuma capacidade, quando já se esgotaram todos os recursos, de repente vem ali uma saída instintiva, nós podemos dizer, que é a resiliência se manifestando para a gente sobreviver, superar no meio da tempestade. No campo da psicologia, que é o mais usado, como eu disse, é essa capacidade que nós temos de lidar com os problemas. Todo ser humano tem problema, isso é fato. Mas nós temos essa capacidade para lidar com ele. E aí a psicologia vai fazer com que as pessoas busquem resgatar a resiliência que ela tem e dar resposta aos seus problemas. O psicólogo, o psicanalista não é um mágico, não é uma pessoa que tem poder de transformar a sua vida. Ele vai te dar as ferramentas que você tem dentro de você para você transformar a sua vida. E a ferramenta que ele vai resgatar, sem dúvida, é a resiliência. Ele vai resgatar essa capacidade de você vencer os obstáculos. Ele vai resgatar a sua capacidade de suportar pressões que você sofre constantemente, seja qual for a situação. Então, na verdade, a resiliência é, de alguma forma, essa capacidade de treinar a paciência para que o estresse não nos faça sucumbir. Então, nós vamos fazendo esse treinamento e aí, então, nós conseguimos lidar até com aquelas situações mais estressantes. Por exemplo, pressão nos relacionamentos sociais. Vamos pegar as situações de trabalho. Quantas pessoas vivem situações extremamente estressantes no trabalho? Situações estressantes nos estudos. Como professor, eu acompanho muitas vezes alunos fazendo monografias de conclusão de curso, terminando dissertações de mestrado, tese de doutorado, e aí a gente vê que a pessoa, quando ela chega no final ali, às vésperas da defesa da tese, ela está num estresse tremendo, porque está sofrendo pressão ali, que ela tem que produzir, ela tem que defender a tese, então ela está num ponto ali tremendamente estressante, e é nessa hora que ela precisa buscar resiliência para superar aquilo ali. A mesma coisa dentro da família. Quantas situações de estresse vive dentro de uma família? E agora, com o período da pandemia também, que as famílias ficaram mais próximas. Eu acompanho muitos casais que se viram no limite agora, no período da pandemia, porque nunca viveram tanto tempo juntos. Nesse período da quarentena, que foi pouco aqui para nós, na verdade, mas já foi o suficiente para muitos casais quererem o divórcio, porque não se suportava mais ficar 24 horas juntos.
E nessa hora vem aquelas pressões gigantescas. Os pais não aguentavam mais, filhos dentro de casa, não iam para aula, não iam para creche, e aí tinha que mantê-los dentro de casa. Isso se torna uma situação estressante. Quem é pai, mãe de família que viveu essa situação sabe muito bem. Eu não tenho família no sentido de viver junto, mas acompanhei muitas famílias e vi os dramas que essas famílias viveram, algumas estão vivendo, nesse período de estar muito próximo. Ali os estresses afloram, e nessa hora que você vê a sua capacidade de resiliência diante dessa situação. Também dentro da comunidade e da igreja, a comunidade paroquial, tem muitas situações de estresse, e mesmo aquelas pressões que nós criamos com a nossa cabeça, porque a nossa cabeça é uma oficina de criação de situações, muitas vezes inexistente, mas para nós ela existe, e a gente vive um drama tremendo com coisas que nós criamos. E aí no campo da psicologia vem a psicologia com as suas ferramentas para resgatar essa resiliência e fazer com que a gente consiga, de fato, lidar com todas essas situações. Então, podemos dizer, no campo da psicologia, realça a importância das relações familiares, sobretudo na infância, e construirá nesse indivíduo a capacidade de suportar certas crises e superá-las. A psicologia tem essas ferramentas para trabalhar de uma maneira muito adequada em qualquer fase da vida, essa resiliência, para a gente poder ser pessoas mais estruturadas, mais fortalecidas. Podemos dizer que a resiliência é um anticorpo, né? Aquele que vai nos ajudar a eliminar corpos estranhos que vão agredir a nossa vida. Um dos corpos estranhos é o estresse, que produz aí situações difíceis. Então, a resiliência vem como esse anticorpo que vai contra esses corpos estranhos que agridem a nossa vida. Podemos trazer também como exemplo a situação de ação e reação que nós temos em situações que nós não utilizamos a razão para agir, que nós utilizamos o instinto, podemos dizer. Então, há situações em que quase nós não temos tempo para raciocinar. Acontece muito rápido e se a gente tem fração de segundos para poder agir. Eu citei aqui, eu coloco aí essa ilustração, por exemplo, você está dirigindo numa rodovia e, de repente, numa velocidade aí que a rodovia pede, 100 km por hora, 110, 120, e, de repente, passa um animal na frente. E você tem uma reação instintiva nessa hora de evitar o impacto sem causar um acidente. Isso é resiliência. Você conseguiu, no instinto, pensar aquela situação, pensar não, agir naquela situação, de modo que você evitasse o acidente. Quantas vezes, eu tenho inúmeras situações, sobretudo no trânsito, de situações vividas que o instinto que nós chamamos foi acionado e evitou-se situações trágicas, né? Então, nesse momento, a resiliência entra em ação. Você vê, diante da iminência de um impacto, não precisa ter um impacto para que a resiliência seja acionada. Às vezes, na iminência de um impacto, você já aciona a resiliência e toma uma atitude acertada, evitando uma tragédia. Instinto e resiliência são situações que caminham, são fatos aí que caminham muito próximo. Então, é dessa hora que entra em ação, sem que a gente tenha planejado alguma coisa, a resiliência. Ela vai se manifestar junto com o instinto de sobrevivência para salvar a vida. Não sei se vocês se recordam, há uns anos atrás, acho que uns 10 anos aproximadamente, teve aquele acidente nos Estados Unidos, daquele piloto que ele havia decolado do aeroporto, de uma cidade nos Estados Unidos, não sei se foi Nova York, e aí quando ele pegou altitude, quase pegando a altitude de cruzeiro, ele chocou com um bando de gansos. Entraram na turbina, a turbina pegou fogo, e ele teve que pensar
calmamente uma ação para evitar uma tragédia. Ele não dava tempo de voltar para o aeroporto, tentou voltar, mas quando ele estava chegando ao aeroporto, não tinha mais tempo de chegar ao aeroporto, e ele optou por pousar na água, no rio Hudson. E aquele acidente, que foi um acidente gravíssimo, todos se salvaram. Alguns com poucos arranhões, mas ele pousou na água, as pessoas conseguiram sair, e ali, então, esse fato eu estou trazendo, que foi, assim, a resiliência acionada do piloto e da equipe, da tripulação, que naquele momento conseguiu encontrar a atitude mais correta e evitar uma tragédia. Então, nessa hora, é a resiliência que entra em ação. Nós chamamos de decisão sob pressão. Claro que tem casos menos dramáticos, como, por exemplo, quando nós estamos sob pressão e precisamos tomar uma decisão. Nessa hora também a resiliência vai ser acionada, essa capacidade de nós tomarmos uma boa decisão também vai ser acionada nesse momento. E aqui, como é que a gente pode fazer para conhecer quando uma pessoa é resiliente ou a nossa própria resiliência? Eu trouxe aqui algumas características que identificam uma pessoa resiliente ou pessoas resilientes. Primeiro, não pela ordem, mas pegando aí como que está nesse organograma. Para nós sermos uma pessoa resiliente, nós precisamos nos autoconhecer. O autoconhecimento, ele ajuda muito você saber das suas capacidades de resiliência. Então, autoconhecer-se é muito importante para saber o nosso nível de resiliência. É como se nós tivéssemos ali um termômetro e esse termômetro marcasse a capacidade de resiliência, porque uns têm mais que outros. Isso já é comprovado, que a capacidade de resiliência não é igual em todo mundo. Então, você pode desenvolvê-la, você pode diminuí-la se você não tiver, não exercitá-la, mas o importante é você se autoconhecer. Quando você se conhece, você consegue lidar melhor com essa capacidade. Depois, uma pessoa resiliente é uma pessoa que tem criatividade, uma pessoa criativa, ela consegue ver saídas, até mesmo naquelas situações que parece que não tem saída. Tem gente que, mesmo tendo tantas saídas, não consegue ver saída. E outros que parece estar fechado todas as portas e ela consegue enxergar saídas. Então, a criatividade é uma característica de uma pessoa resiliente. Pessoas tenazes, pessoas que são enfáticas naquilo que ela busca, também é uma característica de resiliência. Pessoas constantes, aqui dentro da constância nós podemos colocar também a perseverança, que é um sinônimo de constância. Pessoas constantes são pessoas resilientes. Pessoas que conseguem olhar adiante, pessoas que conseguem ver uma luz no fim do túnel, pessoas que não se esmorecem diante das dificuldades. Às vezes parece que não tem saída, parece que tudo está obscuro, e lá no fim do túnel ela consegue vislumbrar uma luz. Isso é uma característica de pessoas resilientes. Ajuda na resiliência quando nós nos acercamos de pessoas otimistas. Ajuda muito a cultivar a resiliência, nos acercarmos de pessoas otimistas. Nos acercarmos de pessoas pessimistas causa dano à nossa resiliência. Ela nos atinge, nos prejudica. Agora, acercarmos de pessoas otimistas, isso ajuda a fortalecer a nossa própria resiliência. Depois também, pessoas que confiam nas suas possibilidades, nas suas capacidades, nas suas forças, também é pessoa resiliente, é pessoa que ela se autovaloriza, ela sabe dos seus dons, dos seus talentos, como é também pessoa resiliente,
pessoas que têm objetivos na vida, pessoas que são otimistas, que ela traça meta para a sua vida e busca alcançá-la, não importando os obstáculos que vai encontrar pela frente. Quando você vê alguém que se lança aí em busca de algo que ela almejou, que ela colocou como meta na sua vida, isso também mostra uma pessoa resiliente. A pessoa resiliente é uma pessoa que dá apoio aos outros, ela ajuda outras pessoas, ela ajuda outras pessoas a se recuperarem, ela ajuda outras pessoas a buscarem descobrir também a sua capacidade de resiliência. E a pessoa resiliente, ela tem também um senso de humor. Isso é também bastante importante. Pessoas resilientes, elas sabem lidar com as mudanças, elas entendem que as mudanças são necessárias na nossa vida e são favoráveis para o nosso crescimento. Mudanças são dolorosas, como os impactos, porque toda mudança é uma forma de impacto também. Só que as mudanças ajudam a gente a crescer, a se deslocar, a se desenvolver. À medida que a gente vai envelhecendo, essa é uma tendência do ser humano, nós ficamos mais resistentes a mudanças, né? Às vezes, mudanças pequenas já nos causam um grande desconforto. O adolescente, a criança, o adolescente, não. Muda da noite para o dia como nuvem, né? À medida que a gente vai amadurecendo, nós vamos cristalizando ideias, nós vamos cristalizando comportamentos, e quando nós chegamos ali numa idade bastante avançada, para fazer alguma mudança na vida é algo tremendamente difícil e doloroso. Mas a pessoa resiliente, que cultiva a resiliência, ela consegue fazer mudanças em qualquer fase da sua vida, não com menos esforços e dores, mas consegue. Enfim, tem muita coisa que a gente poderia conversar aqui sobre resiliência, mas como eu havia combinado com o Rafael que nós falaríamos apenas 1 hora, tem muito material aqui que eu gostaria de passar para vocês, mas eu deixo aqui para vocês a sugestão desse livro aqui, Resiliência, como lidar com situações de pressão, publicado pela Situações Adversas, publicado pela editora Ideias e Letras, um selo da editora Santuário. Eu falei dos 3 livros nessa área, o outro é esse daqui, ó, Tente Ser uma Pessoa Melhor. Parece um livro de autoajuda, na verdade, ele nos ajuda mesmo, porém, é um livro que trata da resiliência. Esse aqui foi publicado pela Paulus, tá? Tem 3 anos que ele foi publicado, e esse último aqui, que foi também no campo da resiliência, esse livro aqui, Sonhos para Sonhar Juntos, esse foi pela editora Sinodal de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, é uma editora luterana, que publicou este livro aqui, Sonhos para Sonhar Juntos, que também é um livro sobre resiliência. São os 3 títulos que eu tenho nessa área, que se vocês quiserem conhecer, vai poder aprofundar ainda mais. Então, eu vou deixar um espaço aqui, se alguém tiver alguma pergunta, ela pode ser feita agora. Eu penso que o Rafael deve ter anotado aí algumas questões, se é que vocês deixaram, e nós podemos, então, responder algumas delas. Tem aí alguma pergunta, Rafael, para alguém fez? Temos sim, temos aqui algumas perguntas. Eu vou começar de trás para frente para ficar mais fácil para mim. Então, temos a primeira pergunta aqui da Andréia. Então, empatia é uma característica de uma pessoa resiliente? É sim, André. A empatia é uma das características da pessoa resiliente. Vale lembrar que a resiliência ela se desdobra em muitas características, e uma das características da resiliência, de uma pessoa resiliente, é a empatia, sem dúvida. Segunda pergunta. Existe alguma técnica para exercitar a resiliência? A técnica, na verdade, para a resiliência, existe uma técnica natural, que é aquela que eu disse, dos impactos da vida.
à medida que você vai tendo impactos na vida, você vai exercitando a sua resiliência. É claro que esse é um exercício doloroso, porque nós não gostamos e não queremos sofrer impactos na vida, mas essa é uma forma natural que a própria natureza nos dá de enfrentar, de desenvolver a resiliência. Mas existem outras menos dolorosas e que geralmente os psicólogos nos passam, né? Essa técnica de você não fazer drama com as coisas, falando assim numa linguagem bem simplista, né? De você não dramatizar, de você buscar soluções em vez de trazer problemas diante de situações. Por exemplo, há pessoas que, quando vê uma situação, ela vê o problema, ela não vê a solução. Uma pessoa resiliente ou que desenvolve a resiliência, ela procura ver uma resposta naquela situação, uma saída e não um problema. Isso dá para também fazer como exercício. Ok, temos aqui o Emilson também, ele pediu se a depressão tem algo a ver com a resiliência. Mais para baixo ele falou que poderia ter respondido, mas eu acho que cabe aqui mais uma explanação. Sim, claro. A depressão, a resiliência ajuda muito na depressão, a superar a depressão. A depressão é uma pessoa que chegou ao nível zero da resiliência, podemos dizer. O seu grau de resiliência está tão baixo que ela não vê mais saída. E aí, então, é que entra as ferramentas dos profissionais para fazer com que aquela pessoa resgate a sua resiliência, porque a resiliência é uma ferramenta importantíssima para superar a depressão. Isso não tenha dúvida. E a última pergunta, por enquanto, vem do Sérgio Passarotto. Viver a fé exige esforços, sacrifícios e, consequentemente, dificuldades. Como ser um cristão resiliente para enfrentar as dificuldades pastorais? Essa é a pergunta do nosso futuro coordenador. Certo. Uma ótima pergunta, porque a fé, ela ajuda muito na resiliência. A fé e a resiliência caminham juntas. Tanto é que tem muitas pessoas que atribui a resiliência à fé, confunde fé com resiliência. Ela ajuda muito no crescimento. Se você tem fé, para você acionar a resiliência, é um passo muito mais fácil. A fé é uma ferramenta que nos ajuda muito a resgatar essa força interna que cada ser humano tem. Então, diante das dificuldades aí que nós temos no âmbito pastoral, que são muitas, nessa hora, se a gente puder fazer a fé e a resiliência serem aliadas, nós vamos ter uma força muito grande para lidar e superar com essas dificuldades.